No ano passado, no dia 22 de julho, o Palmeiras comemorou os 70 anos da conquista da Copa Rio de 1951, considerada pelos palestrinos como o Mundial Interclubes da época, e nós descobrimos que 2 moradores de Atibaia são parentes de um jogador que fez parte do elenco que conquistou este título, o ponta esquerda Milton de Medeiros, o canhotinho. O filho do jogador é o empresário Marcos e o neto Teodoro de Medeiros, que atua na Escolinha do Verdão na cidade e falou sobre o vovô famoso. Do meu avô. Só sei que ele fazia muito gol, só isso. Canhotinho também foi tricampeão do Paulistão 44, 47 e 1950, do Torneio Rio-São Paulo de 51, a Taça Cidade de São Paulo de 46 e pela Seleção Brasileira da Copa América de 49. Atuou pelo Palmeiras de 43 a 53, se transferiu para o Racing de Paris, na França, e ficou até 55. O seu filho, Marcos de Medeiros, nos falou sobre o pai e o debate se o Palmeiras tem ou não o Mundial. É extremamente importante, ou mais importante, que o Palmeiras seja reconhecido como campeão da Copa Rio, que é um título mundial, porque reuniu vários clubes do mundo, né? Do que o Palmeiras ter realmente conseguido o reconhecimento. É mais importante essa polêmica do que o reconhecimento, porque a polêmica faz manter vivo algo que aconteceu há 70 e poucos anos atrás. Entende? O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo no Maracanã. Isso foi um golpe. Tanto foi um golpe que precisou ser consertado, reformado, que houve mais público no Maracanã na final da Copa Rio do que na final da Copa do Mundo de 50. Formados pelo técnico da seleção brasileira, 4 times. Então eram 44 jogadores que foram convocados para treinar em Poços de Caldas para a Copa do Mundo. Meu pai estava entre esses 44. Acontece que num dos treinos, numa disputa de bola com o Djalma Santos, o meu pai foi severamente machucado e foi cortado por falta de condições físicas para jogar a Copa de 50, aonde ele era um dos indicados para fazer parte do plantel dos 22, né? E provavelmente um dos que iam jogar no elenco principal, né? Quando meu pai se recupera, surge a Copa Rio. E meu pai está no elenco do Palmeiras. O treinador do neto de Canhotinho, Tiago Rosa, da Escolinha do Clube em Atibaia, nos contou como descobriu essa história. Contato comigo, o Marcos, né, entrou em contato comigo via telefone e na hora que ele me passou, eu sou filho do Canhotinho, rapaz, um primeiro momento eu nem imaginava. E aí eu fui buscar a história, fui conhecer e quando eu percebi lá que o Canhotinho, o Milton, né, de Medeiros, fez parte daquela... Porque para nós palmeirenses, o 51 é um mundial, né? E isso, para a gente, talvez um dos maiores títulos que nós temos para nós palmeirenses. E quando nós soubemos que o Marcos contou a história, começou a contar a história do pai e tal, cara, foi emocionante. A Copa Rio teve um papel importante no futebol do país em resgatar a autoestima do esporte no Brasil, já preparando o ambiente que chegou ao desfecho da conquista da Copa do Mundo de 1958 pela seleção nacional. Precisava resgatar a autoestima. Isso era fundamental, né? Eu vou te contar um detalhe que vale muito a pena saber. Foram produzidos diversos prêmios para os jogadores, porque era absolutamente seguro que o Brasil ia ser campeão mundial. Como não foram campeões mundiais, o Brasil não ganhou a Copa, esses prêmios não foram dados para os jogadores da seleção brasileira. Mas quando o Palmeiras ganhou a Copa Rio, aqueles prêmios todos passaram para os jogadores do Palmeiras. O meu pai, hoje, temos até hoje na família, um relógio de ouro, 100% de ouro, né? Que tem no verso dele, na caixa, escrito Canhotinho, campeão mundial de 51. Marcos conta que o futebol foi o responsável por construir a família de seus pais. Quando terminou a Copa Rio,
meu pai foi chamado para dar uma entrevista, várias entrevistas, mas uma entrevista na rádio, que o Manuel da Nóbrega tinha um programa meio-dia de esportes. Às 11 horas tinha um programa de música. E minha mãe era uma exímia acordeocionista. Então, quando meu pai chegou na rádio Piratininga, forte na época, em São Paulo, e foi dar a entrevista, entrou na rádio, o Manuel da Nóbrega apresentou a minha mãe, que estava saindo do programa. Canhota, essa aqui é a Terezinha do acordeão. Meu pai cumprimentou, meu pai disse que achou ela muito bonita e tal. Em seguida a essa entrevista, ele fechou o contrato com o clube francês. E 3, 4 dias depois ele foi para a França. Então ele não viu mais a minha mãe. 3 anos depois, quando ele volta, a pedido do Oswaldo Brandão, para jogar no Corinthians, não é? O Racing não quis liberar o passe dele. Mas ele disse que não ia voltar mais para a França. Não queria mais. O pai dele estava ruim de saúde, a mãe dele estava ruim de saúde, já eram pais velhinhos, então ele não quis voltar para a França. E ele monta com um amigo uma joalheria no centro de São Paulo. E ele vai conhecer essa joalheria, e ele está atravessando a rua, né, lá no centro da cidade, e minha mãe está cruzando a rua no sentido oposto. Então, 3 anos depois, eles vão se reencontrar na rua. E eles têm ali um encontro, e meu pai amarra as coisas para eles se verem uma segunda vez, uma terceira, até que casaram. O empresário Marcos mora em Atibaia há 4 anos. Seu pai montou uma empresa de minérios e abriram um depósito aqui. Marcos foi o escolhido para administrá-la, vindo morar na cidade, e é claro que o filho tinha que treinar na escolinha Alviverde. Os treinos que tem na academia são muito voltados para o condicionamento físico, né? Para a resposta dos músculos na realização de movimentos, esse tipo de coisa. E o Teodoro mostrou um interesse muito grande de desenvolver essa área. Ele de uma maneira não direta, porque não conhecia o que havia, ele mostrava isso. E a gente batia muita bola junto, ele gostava, ele me chamava, pai, vamos jogar bola, vamos jogar bola. Para o treinador Thiago Rosa, trabalhar com um garoto da família de Canhotinho é uma responsabilidade a mais. Pra gente, Fábio, é uma honra, né? Porque a gente saber assim que nós temos uma linha, tá no sangue já, né? E a gente às vezes tem essa possibilidade de receber esse aluno, saber as histórias que o pai o avô conta pra gente assim é excepcional. Tomara que ele tenha a mesma carreira que o avô teve, né? Isso pra gente vai ser, se a gente puder contribuir o mínimo que seja isso através aí do trabalho que a gente é feito aqui, isso pra gente vai ser uma glória excepcional. Já o neto, Theo de Medeiros, também falou como é jogar com o uniforme verde e branco. Tá muito legal. Aprendo a chutar, dar passe, dar de... chapa do pé.